Oposição venezuelana relata a morte de 2 pessoas pelo exército do país na região da fronteira com o Brasil. Governo brasileiro cria gabinete de crise após fechamento da fronteira por Nicolás Maduro. E aí, o que impressiona é que muitos venezuelanos tentam entrar no país, aqui ó, por uma rota alternativa. Alimentos e remédios chegam a Roraima, mas a entrega ao país vizinho ainda é incerta. Ex-funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro diz ao Ministério Público que depositava mais da metade do salário dele na conta do assessor Fabrício Queiroz. O senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, é alvo de operação da Polícia Federal. Exclusivo, o Ministério Público investiga suposto envolvimento de policiais em uma rede de proteção ao médium João de Deus. A Justiça nega pedido de shopping center de São Paulo para apreender menores de rua que entrarem no local. Vice-prefeito grava vídeo em que aparece destruindo radares de velocidade no interior de São Paulo. Paisagista espancada por aluno de direito depois de um encontro amoroso recebe alta no Rio de Janeiro. A CBF anuncia que o Campeonato Brasileiro terá árbitro de vídeo em todos os jogos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 5 integrantes de quadrilhas especializadas em 2 tipos de crimes violentos. Uma delas explode caixas eletrônicos, a outra assalta cofres de empresas de valores. Continuam nas ruas. Os dois... Veja a seguir, artistas internacionais participam de show para arrecadar ajuda à Venezuela. A Colômbia põe abaixo a antiga fortaleza de Pablo Escobar, o maior traficante de drogas do mundo. Não perca, a gente volta já já. Um shopping center em uma área nobre de São Paulo entrou com um pedido de autorização na Justiça para apreender crianças e também adolescentes em situação de rua dentro do estabelecimento. A juíza negou e considerou o pedido preconceituoso, discriminatório e ilegal. A paisagista espancada por um aluno de direito na casa dela no fim de semana recebeu alta hoje no Rio de Janeiro. Na saída do hospital. O Ministério Público de Goiás investiga a denúncia do envolvimento de policiais militares e até de uma delegada em uma rede de proteção ao médium João de Deus. Preso há mais de 2 meses, ele é acusado de abusos sexuais por mais de 300 mulheres que frequentavam o centro espírita em Abadiânia, no interior do estado. Entendeu que era caso de absolvição. A Polícia Civil informou que investiga a denúncia e a Polícia Militar disse que desconhece o caso. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que não vai comentar as declarações do Ministério Público. Foram divulgados os vídeos com os depoimentos de testemunhas, amigos e parentes do jogador Daniel Correa. Ele foi assassinado em outubro do ano passado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 13 testemunhas prestaram... O vice-prefeito de Sumaré, no interior de São Paulo, gravou um vídeo em que aparece destruindo um radar de velocidade em uma avenida. Pedido do prefeito, não, né? A fronteira da Venezuela com o Brasil permanece fechada há quase 24 horas depois da determinação do governo de Nicolás Maduro. A repórter Lívia Raik está em Pacaraima, Roraima, perto da divisa entre os 2 países. Boa noite, Lívia. Qual é a situação na fronteira aí, nesse momento? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, por aqui a gente ainda consegue sim ver os homens do exército venezuelano que pedem a entrada no país, mas não há tensão, muito diferente de tudo que a gente viu, clima tenso e de tumulto que a gente viu durante todo o dia. De Brasília, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com ministros e também com o governador aqui de Roraima, o Antônio Denário, do PSL. Eles estão calculando possíveis prejuízos com o fechamento dessa fronteira e já se formou um gabinete de crise. Porta-voz da presidência disse agora há pouco o seguinte, que 200 toneladas de suprimentos estão estocados em Boa Vista justamente para essa ajuda humanitária. Arroz, feijão, café, leite, mas que até agora
Apenas um caminhão venezuelano está no local justamente para fazer esse transporte dos suprimentos até aqui. Primeiro dia de bloqueio foi marcado por muita confusão e também uma troca de acusações de confrontos entre indígenas e o exército venezuelano. Acompanhe na reportagem. A passagem entre... O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reuniu-se hoje com o presidente da Colômbia para discutir a crise na Venezuela. Na fronteira, milhares de pessoas participaram de um show que arrecadou fundos para a Venezuela. Chile e do Paraguai. E há pouco, o líder opositor Juan Guaidó cruzou a fronteira com a Colômbia para participar do show. Guaidó está desobedecendo uma ordem do Supremo Tribunal venezuelano que impedia que ele saísse do país. Autoridades de Medellín, na Colômbia, demoliram hoje a antiga fortaleza do traficante Pablo Escobar. 10 anos. 20 anos depois da morte de um calouro dentro do campus da Universidade de São Paulo, as faculdades ainda têm dificuldade para impedir os trotes violentos. A USP lançou um aplicativo para denúncia de atos de violência durante a recepção dos novos estudantes. Um policial militar que trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afirmou que depositava mais da metade do salário todo mês na conta do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. O SBT Brasil teve acesso ao depoimento que o policial militar prestou ao Ministério Público. Foi na Ale. O governo articula no Congresso Nacional o encaminhamento da proposta de reforma da Previdência. E a ideia é aprovar o texto ainda no primeiro semestre. Jair Bolsonaro político. Diminuir o rombo nas contas públicas, atrair investimentos, gerar crescimento e emprego. Esses são os argumentos da equipe econômica para as mudanças na Previdência. Para os especialistas, a reforma terá de acabar com distorções do atual sistema de aposentadoria no país. E do pichar. O árbitro de vídeo estará presente em todos os jogos do Campeonato Brasileiro este ano. A decisão foi tomada hoje na sede da CBF. A confederação vai pagar pela instalação da tecnologia e os clubes ficarão responsáveis pelo custo dos árbitros e técnicos. O diretor de marketing do Corinthians fez uma analogia em que compara a situação do país com a de uma mulher com AIDS. Luiz Paulo Rosenberg deu a declaração ao programa ESPN Bom Dia, do canal a cabo ESPN Brasil. Ele falava sobre a dificuldade para vender os direitos sobre o... Até 2022, os veículos não poderão mais circular em uma das principais vias de São Paulo. O Minhocão será desativado. A proposta inicial é criar um jardim suspenso em parte dele.